O início no Grêmio. A carreira profissional de Ronaldinho iniciou-se no time do Grêmio, tendo como seu primeiro treinador Sebastião Lazzaroni. 16 Em 1997 ganhou o título Sub-17 jogando pelo time. Sua primeira aparição como profissional ocorreu em 1998, na Copa Libertadores da América, onde logo sua habilidade e seu grande domínio de bola começaram a ser notados pelos clubes. Além da consagração no jogo contra a seleção venezuelana pela Copa América, Ronaldinho também brilhou nas finais do Campeonato Gaúcho de 1999, quando fez o gol do título para o Grêmio contra o Internacional, além de, audaciosamente, ter realizado dribles fantásticos sobre o capitão do tetracampeonato de 1994, Dunga. Sua atuação nessa final foi um importante fator para sua convocação à seleção brasileira pelo então técnico Vanderlei Luxemburgo. Um fato curioso sobre a convocação é que Ronaldinho só foi convocado depois que o técnico da seleção cortou Edilson Capetinha da equipe por ter provocado e se envolvido em uma briga pelo Corinthians, na final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras. 17-18 disputou 141 partidas e marcou 68 gols pelo Grêmio, contando partidas oficiais e amistosos. 19 Alguns o consideram a maior revelação do Grêmio desde Renato Gaúcho. Sobre Ronaldinho, o ex-zagueiro gremista Shades não poupou elogios. 20 A transferência para a Europa. O PSV Eindhoven já tinha levado Romário e Ronaldo rumo ao sucesso na Europa. Cabia a Ronaldinho Gaúcho, como passará a ser chamado pela imprensa brasileira para diferenciá-lo de Ronaldo, à época ainda chamado de Ronaldinho, na seleção brasileira, a tarefa de seguir os mesmos passos dos craques, quando o clube francês Paris Saint-Germain fez uma proposta de 7 milhões de euros pelo jogador. 21-22 Mas, com o craque na equipe, o Grêmio tinha aumentado a venda de camisas, bilhetes e lugares cativos no estádio. Assim, recusou a proposta, tendo recusado também posteriormente as recebidas de empresários italianos de 60 milhões e de 75 milhões de reais do Leeds United, da Inglaterra. 23-24 O clube gaúcho conseguiu segurar o jogador até 2001, quando o contrato ia só até fevereiro daquele ano e a família, juntamente com o jogador, decidiram que estava na hora de ir para a Europa. Enquanto as propostas continuavam a chegar ao clube, o Grêmio insistia em manter Ronaldinho no clube, fazendo questão de, inclusive, colocar uma faixa no Estádio Olímpico Monumental dizendo que o craque não estava à venda. Sem o aval do clube, o jogador assina um pré-contrato às escondidas e parte para o Paris Saint-Germain sem o Grêmio obter qualquer compensação pelo seu passe, mesmo tendo dito que adoraria ficar no clube neste mesmo período em que já tinha assinado pré-contrato com o Paris Saint-Germain. Tal disputa faz com que Ronaldinho seja visto como o maior prejudicado perante o clube e a torcida, tendo-se iniciado uma longa batalha judicial entre o Grêmio e o clube francês, o que deixa Ronaldinho parado durante meses, voltando a jogar só em agosto, pelo Paris Saint-Germain. 25 Paris Saint-Germain. Durante sua passagem pelo Paris Saint-Germain, Ronaldinho teve problemas com o treinador Luís Fernandes, pois este alegava que Ronaldinho estava frequentando demais a vida noturna parisiense, e deixando o futebol de lado. Ele desenvolveu uma reputação de obter desempenho brilhante contra as maiores equipes, mas de não jogar bem contra as equipes pequenas. 26 Depois da Copa do Mundo FIFA de 2002, tendo demonstrado seu valor no cenário internacional, o interesse dos grandes clubes aumentou. 27 Em 2003, Ronaldinho deixou claro que queria deixar o PSG, pois lá não havia conquistado títulos importantes. Após várias propostas de clubes europeus, inclusive de equipes como o Manchester United, quem acabou levando o craque brasileiro foi o Barcelona. 28-29 Barcelona. Ronaldinho prestes a bater escanteio no Barcelona. No dia 19 de julho de 2003, o presidente do Barcelona, Joan Laporta, adquiriu o passe de Ronaldinho por 21 milhões de euros. Ronaldinho disse também ter assinado com o Barcelona em vez do Manchester United por sua amizade com o ex-executivo da Nike no Brasil e em Barcelona, o então vice-presidente encarregado de esportes, Sandro Rosell.
Ao assinar com o Barcelona, Ronaldinho seguiu os passos de vários ilustres jogadores que tiveram carreiras bem-sucedidas no clube, como Evaristo de Macedo, Romário, Ronaldo e Rivaldo. 30-31 Logo o Barcelona promoveu um amistoso para mostrar sua nova contratação e o clube escolhido foi o Milan. Em sua estreia, Ronaldinho ajudou seu time marcando um gol na vitória por 2-0. 32 Durante a temporada 2003-04, sua primeira no clube, suas jogadas levaram o Barcelona a terminar em 2º lugar no campeonato espanhol. 33 Milan Em julho de 2008, Ronaldinho recusou uma oferta de 25,5 milhões de euros do Manchester City e acabou se transferindo para o Milan por 18,5 milhões de euros, num contrato de 5 anos, com um salário em torno de 6,5 milhões de libras por ano. Com o número 10 já ocupado por Clarence Seedorf, ele selecionou a 80 como número na camisa, já que 1980 foi seu ano de nascimento. 43 44 45 Ronaldinho pelo Milan. Numa partida contra o Real Madrid teve uma atuação apagada no dia 14 de setembro, contra o Genoa, pelo campeonato italiano. Na ocasião ele foi titular ao lado de Kaká e Shevchenko, mas não impediu a derrota por 2-0. 46 Viria a marcar seu primeiro gol pelo clube dias depois, numa vitória por 1-0 sobre a Internazionale no dia 28 de setembro. 47-48 Ele terminou sua primeira temporada no Milan com 10 gols marcados em 36 partidas. Após um bom começo de temporada, acabou, no fim, figurando entre os reservas, terminando sua primeira temporada de forma decepcionante. 49 Sua segunda temporada não começou como uma nota elevada. Depois de um tempo, reencontrou sua forma e tornou-se indiscutivelmente o melhor jogador do Milan na temporada. Ele mudou seu papel de lateral a uma função ofensiva. 50 No dia 10 de dezembro de 2009, foi eleito o futebolista da década pela revista inglesa World Soccer, ficando à frente de jogadores como Lionel Messi e Ronaldo. 51 Um mês depois, no dia 10 de janeiro de 2010, marcou 2 gols contra a Juventus, selando uma vitória por 3-0 para os rossoneri. 52-53 No jogo seguinte contra o Siena, em 17 de janeiro, marcou seu primeiro hat-trick pelo Milan, quando converteu um pênalti, marcou de cabeça e fechou o placar com um chutaço, a 30 metros de distância. 54 No dia 13 de abril, terminou a temporada como líder de assistências na Série A, com um total de 13. Uma nota negativa foi que ele perdeu 3 pênaltis na temporada 2009-10. Flamengo A polêmica chegada Ronaldinho em comemoração à vitória da Taça Guanabara de 2011. Insatisfeito com o banco de reservas no Milan, Ronaldinho manifestou interesse em voltar a atuar no Brasil para ficar mais perto da convocação para a Copa do Mundo FIFA de 2014. Ainda com contrato em vigor, o vice-presidente do clube italiano Adriano Galliani admitiu negociar o jogador com clubes brasileiros e logo surgiu o nome do Grêmio, seu ex-clube, como um dos possíveis destinos do craque. Palmeiras e Flamengo também buscavam contratar o jogador, que negociava com todos ao mesmo tempo. Após semanas de muitas especulações e negociações arrastadas, e após o próprio Ronaldinho declarar que se dependesse de mim, já estaria no Grêmio. 55 O Grêmio desistiu de contratar o jogador 56, mesmo após ter preparado uma festa para recebê-lo e comemorar o acordo no Estádio Olímpico, junto à torcida do clube. 57 dias depois foi a vez do Palmeiras desistir de negociar com Ronaldinho. 58 Onde seu irmão e empresário, Assis, foi duramente criticado por fazer leilão com o jogador e por ter afirmado que a transação estava fechada com o clube e não cumprir com o acordo. Com o caminho livre, Ronaldinho fechou a negociação com o rubro-negro da Gávea, causando grande felicidade aos torcedores cariocas. 59 Atlético Mineiro Ronaldinho atuando pelo Atlético MG em 2012. A chegada quando Ronaldinho rescindiu seu contrato com o Flamengo. Cuca, técnico do Atlético, assim que soube da notícia fez uma ligação para o presidente atleticano Alexandre Calil dizendo que o nosso camisa 10 saiu do Flamengo. Calil, que estava no Rio de Janeiro para contratar outro jogador, marcou então uma reunião com Assis, irmão e agente do jogador e Ronaldinho.
Na conversa ficou acertado que Ronaldinho se apresentaria e começaria as atividades no dia seguinte. 77 sem alarde e com muita expectativa, principalmente pelas informações que a mídia passava de que o jogador já estaria acertado com o Atlético, criou-se um clima de expectativa em torno do clube, e no dia 4 de junho de 2012 o jogador acertou com o clube mineiro e começou suas atividades. Antes mesmo do anúncio oficial da contratação, a emissora de TV por assinatura Sport mostrou imagens ao vivo do jogador treinando com o restante do elenco atleticano na Cidade do Galo, centro de treinamentos do clube, e essas foram as primeiras imagens de Ronaldinho com a camisa do Atlético, captadas por um helicóptero que sobrevoava o centro de treinamentos atleticano e transmitia ao vivo pela Sport TV. Pouco depois, também pela Rede Globo. 78 O contrato inicial foi válido por 6 meses, junho a dezembro, e o jogador recebeu cerca de R$300 mil por mês, um quarto do que o jogador recebia no Flamengo. 79 Logo que chegou a Belo Horizonte, ele revelou que seu objetivo era arrematar uma conquista importante para o clube mineiro. Fazer o Atlético voltar a ganhar um título de expressão é o desafio que me motiva. 80 Fluminense A chegada Ronaldinho estreou pelo Fluminense no dia 1 de agosto de 2015, contra o Grêmio, sendo recebido com mosaico 3D pela torcida tricolor. O Fluminense venceu o jogo por 1-0 e alcançou a terceira colocação do Campeonato Brasileiro. 142 O craque, apesar do pouco tempo de preparação, surpreendeu e jogou os 90 minutos, se destacando. Participou da jogada do gol e saiu aplaudido dos gramados. O jogador se mostrou empenhado e comemorou o gol do atacante Marcos Júnior como se fosse seu. Em entrevista após o jogo, R10 disse estar feliz da vida por estrear com vitória e disse que o objetivo na competição era ser campeão. 143 Mais de 33 mil pessoas estiveram presentes no jogo de estreia do craque pelo Fluminense. 144 Fez seu segundo jogo no dia 9 do mesmo mês, contra o Avaí, fora de casa, na derrota do Fluminense por 1-0. Ronaldinho foi o destaque do Fluminense, que não tinha Fred lesionado. 145 O jogador esteve perto de fazer gol por 3 vezes, batendo falta, e por pouco não fez o gol olímpico. 146 A saída no início de 2016, por questões contratuais, disputou a Florida Cup com o Fluminense. 147 A aposentadoria após mais de 2 anos sem assinar contrato profissional como uma equipe. O irmão de Ronaldinho confirmou que